Deus no Antigo Testamento, na visão do salmista Davi, ele retrata Deus como ele era um pastor de ovelha, um pastorzinho de ovelha, cuidava das ovelhas do seu pai, e ele tinha uma afinidade com essa questão de conhecer os problemas das ovelhas, mas ele se identificou como uma ovelha, como ele disse assim, ó, versículo bastante conhecido, Salmo 23, versículo 1, o que diz? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, irmão, não vai faltar nada, né? Não é verdade? Não vai faltar problema, dificuldade, circunstâncias desagradáveis, dificuldades na caminhada, espinhos. Mas uma coisa que não vai faltar, mesmo nas dificuldades, nos espinhos, nas dificuldades que você possa enfrentar, a presença do pastor vai estar sempre presente. O pastor Jesus, o Deus Todo-Poderoso Yahvé, glória a Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele estará sempre presente, qualquer que for a circunstância. Glória a Deus. Eu não vou me deter muito no Velho Testamento, mas de forma geral, o Velho Testamento ele vai retratar o povo de Israel como sendo rebanho, onde cada pessoa era uma ovelha. Glória a Deus. Só que detalhe é esse: ao longo dos anos, essas ovelhas, ela tem um critério para você ser ovelha. Ao longo dos tempos, algumas dessas ovelhas foram se dispersando. Até porque a ovelha, eu vi o irmão falando, por que Deus não pegou a figura de um leão? Eu queria ser um leão. A imagem do leão, o leão é robustez. Ou então eu queria, né, um animal mais valentão. Não, Deus pegou o animal ovino, né, que é os caprinos, né, que é os carneiros, ovino, que é a ovelha, os carneiros, e os filhotes deles são os cordeiros. Pegou esse animal tão simples para identificar como o povo de Deus, para ter algumas lições que você precisa entender. Mas eu creio que algumas dessas lições você já até passou por elas, mas é preciso sempre voltar a essas lições. O Senhor é o nosso pastor, glória a Deus. Então, quando eu vejo a Bíblia do Velho Testamento, lá no livro dos Reis, principalmente, quando o profeta Miqueias hoje não está aqui, mas ele foi convidado para uma missão acolá, por isso que ele não pôde estar aqui. Mas não é o profeta Miqueias, é o profeta não é o nome do profeta? Micaías. Micaías foi chamado, porque naquele tempo, os reis, conforme Ezequiel 34, os reis do norte e reis do sul, irmão Adailto, Timóteo, eles eram comparados aos pastores. A liderança, Deus, claro que até os juízes, Jesus disse no capítulo 10, vós sois deuses, glória a Deus. Jesus falando dos juízes, e realmente tem um juiz, desembargador, promotor, procurador, que se acham semideuses, Daniel Nojosa. Está lá no capítulo 10 de João. Mas enfim, esses homens, eles eram ovelhas, mas que com o passar do tempo, eles foram perdendo o toque, a direção do bom pastor. E aí, a visão de Micaías, eu vou retratar com vocês aqui, glória a Deus. Onde é que eu vou ler com vocês? É o último capítulo dos primeiros reis. Não sei se é o último capítulo. Eu estou numa Bíblia nova, né? Mas é isso mesmo. É quando Micaías disse, traga uma mensagem boa para o povo de Deus. Lá no capítulo 21, 22, versículo 17. Só que a mensagem de Micaías foi essa: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então Israel estava disperso, o reino do norte. Isso não ficou diferente do reino do sul, glória a Deus. E Deus disse que ia tomar providência com determinados lideranças, como de fato Deus tomou. Mas vamos para o texto de João.
A nossa mensagem está em João capítulo 10. Glória a Deus. O versículo que eu anunciei, qual foram eles? 26 em diante. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 10, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas, pega aí as características das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, eu conheço-as. As minhas ovelhas, elas me seguem. Eu dou a vida eterna para elas. Elas nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu, Ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Então Jesus descreve aqui o perfil de quem são as verdadeiras ovelhas do redil de Cristo. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para vocês que os judeus, eles tinham a lei, tinham as lideranças políticas, as lideranças religiosas. Glória a Deus. Determinada vez, essa mensagem do capítulo 10, eu só quero contextualizar, ela vem surgir de quê? Porque no capítulo 9, vocês lembram de um rapaz que ele era cego de nascença? Em determinado momento ele recebeu a cura de Jesus. E aí, irmãos, naquele tempo, a Bíblia diz que as autoridades religiosas eram considerados falsos profetas, que eles se vestiam de pele de ovelhas, mas por dentro elas eram de fato, de verdade, o quê? Lobos devoradores. Então eles estavam num cargo eclesiástico, eles eram sacerdotes, eles eram mestres da lei, eles eram pessoas incumbidas de liderar de marcar o passo da religião. Louvado seja Deus. Em determinado momento eles emitiam algumas ordens do tipo, essa que eu vou falar aqui, baseado no capítulo 9 de João, aonde aquela pessoa que confessasse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, essa pessoa seria expulsa daquela sinagoga. Glória a Deus. E o cego, que tinha sido cego, ele foi de fato expulso da sinagoga. Então Jesus pega aquele homem. Então, aquilo que o homem, a religião, né, ele criou uma espécie de uma tradição. Quem não andasse conforme aquela tradição era expulso. Esse tipo uma disciplina eclesiástica. Não é nem uma disciplina eclesiástica. Na verdade era exclusão mesmo. Exclusão a bem da disciplina. Porque não andou nos passos dos líderes religiosos do tempo de Jesus. E Jesus classificou esses líderes como sendo ovelhas, pessoas que tinham só a aparência de ovelhas, mas eram lobos devoradores. Então Jesus vai ao encontro daquele homem. E Jesus se apresenta no capítulo 10 como o bom pastor. Glória a Deus. Ele se apresenta no capítulo 10 como a porta de entrada. Porque o curral das ovelhas, vamos dizer, o curral do judaísmo, havia ali uma porta onde as pessoas classificavam quem entrava e quem saía. Com Cristo foi diferente. O Evangelho de Cristo não foi uma extensão do judaísmo. O Evangelho de Cristo tem algumas bases éticas, morais do Velho Testamento. Isso é fato. Mas o Evangelho de Jesus, ele está baseado no amor, na graça, no perdão, na misericórdia, glória a Deus, onde Deus, ele recebe a todo aquele que nele crê. Quando você crê em Jesus, você se torna ovelha do seu pasto, glória a Deus. Percebam o versículo 26 do capítulo 10. Como foi que Jesus falou? Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas.
Então, eles achavam que era a ovelha de Jesus, mas eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam no que ele poderia ser capaz de fazer, como de fato ele morreu. E quando ele morre na cruz, ele abre a porta da graça, a porta da salvação. E ele diz no Evangelho de João: quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará o verdadeiro alimento para as ovelhas. Só Jesus tem o verdadeiro alimento para mim e para você. Você pode até dar uma passeada pelo Egito, comer das iguarias do Egito. Você pode até trocar o seu direito de primogenitura por um guisado qualquer, por um prato de lentilhas. Não vale a pena não, viu? O pão da vida tem mais preciosidade do que os pratos, o cardápio que Babilônia oferece para mim e para você. Babilônia oferece um cardápio diferente do cardápio de Deus. Até porque a ovelha não come qualquer alimento não. Parece aqueles gatos que é... vou comparar com o gato aqui, né, Lé? Mas uma comparação é o seguinte, que a Lé tem um gato aí que ela não come comida qualquer. Tem que ser a ração, tudo bem pronto. Eu disse, rapaz, esse gato aí tem que ter dinheiro, viu? Para sustentar ele, né? Mas é o seguinte, que a ovelha, ela só come o pasto verdejante, glória a Deus. Ela não é predadora, ela não se alimenta de carne, glória a Deus. A ovelha, ela se alimenta do pasto, e o pasto tem uma representatividade. Ela representa exatamente o alimento que Deus, o bom pastor, concede-nos o bom alimento, e só Ele sacia a nossa alma, só Ele fortalece o nosso coração, meus irmãos. Então é bom ser ovelha de Jesus. Mas veja bem, o que podemos dizer sobre o que é ser ovelha de Jesus? Glória a Deus, né? A ovelha de Jesus, primeiramente, ela passa por um processo. Como eu falei uma pregação aqui, ela pode até querer, como eu falei uma vez, eu falei que os discípulos de João ficaram jejuando, né? E Jesus falou o seguinte: você não pode ter o vinho novo misturar com o odre velho. Não, as velhas coisas do passado, isso já passou. Você tem que ser um vinho novo, você é uma nova criatura, porque o Evangelho é novidade de vida. Então veja bem, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, a palavra de Deus diz que nós entramos nós entramos por essa porta, a porta é Cristo. Nós aceitamos o Evangelho, glória a Deus. Nós fomos expulsos, entre aspas, de um mundo que não reconhece Cristo como o bom pastor, que não reconhece a liderança de Jesus, mas nós temos em Cristo a nossa liderança maior, nós temos em Cristo o nosso referencial, nós temos que seguir esse espaço desse Cristo poderoso. Isso é a essência do que é ser cristão verdadeiro, do que é o Evangelho. Mas abra a sua Bíblia aí, se você acompanhar capítulo 2, versículo 25 de 1 de Pedro. Glória a Deus. Ele vai mostrar a situação do homem antes do Evangelho. Ele diz: vocês estavam como que? Desgarrados, como ovelhas, sem pasto, sem direção. Agora, porém, vocês se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Vocês se converteram, vocês se voltaram para esse pastor e bispo. Glória a Deus. Veja então, esse bom pastor, ele descreve aqui as características das ovelhas. Glória a Deus, né? Interessante que as ovelhas, essa porta, ela não é uma porta simplesmente, a porta da salvação, ela não é somente para os judeus. No versículo 16, ele diz: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse lugar, são os gentios. Ele uniu gentios e judeus para se tornarem um só rebanho, para formar um só rebanho que está coordenado por um só pastor. Eu sei que algumas acham que no caso o líder humano, né? O líder humano, ele é um pastor, mas ele também é uma ovelha. Se ele não seguir os passos de Cristo,
como é que as demais ovelhas vão seguir os passos, o exemplo dele? Então isso é uma referência para aqueles que lideram. Mas veja bem, vamos lá para o versículo que eu fiz a leitura, né? Glória a Deus. Primeiro Jesus disse: vocês não são minhas ovelhas porque vocês não creem em mim. Mas quem são de fato as ovelhas de Cristo? Olha aí, a partir do versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Interessante que no mundo aqui desses animais, né? Quando os pastores vinham reunir as ovelhas no aprisco, né? E ali cada um trazia o seu rebanho. E quando era pela manhã, eles iam trazer as ovelhas para alimentar-se no pasto, ou levar para beber água. As ovelhas já tinham um conhecimento do pastor, e o pastor chamava elas pelo nome. E elas conheciam a voz, tinham um certo conhecimento do pastor. Glória a Deus. Então, espiritualmente falando, meus irmãos, as verdadeiras ovelhas, o primeiro passo é crer em Jesus. Ela passa pela porta que é Cristo. Ela obtém a salvação, como Isaías diz, que nós éramos como ovelhas desviados, conduzidos pelos nossos próprios caminhos, mas Cristo morreu por nós, para que nos tornássemos ovelhas do seu redil. Então, as verdadeiras ovelhas de Jesus, copia aí, elas ouvem a voz de Cristo. Glória a Deus. As verdadeiras ovelhas de Jesus, elas se alimentam da palavra de Cristo. Glória a Deus. As verdadeiras ovelhas de Cristo, elas têm fome e sede da palavra de Deus. Então, meus irmãos, glória a Deus, a verdadeira ovelha, ela não anda sozinho. As ovelhas, elas sempre andam em rebanho. Não é assim? Glória a Deus. Por que isso? Porque as ovelhas, elas são muito frágeis. E quando uma ovelha se perde do rebanho, sabe o que acontece? Se ela cair num buraco, ela não consegue se levantar. Ela não consegue voltar ao caminho. Então é por isso que o pastor ele usa dois instrumentos, que é uma vara e o outro é como se fosse assim em forma de, né? A vara era porque tinha umas ovelhas que não queria estar assim conduzido pelo pastor. O pastor dava só um toquezinho na canelinha dela, ela ficava paradinha ali, no jeito se acalmava. Fica aí mesmo, né? E tinha o cajado. Aquelas que queriam sair da trilha, o pastor vem cá, fica perto de mim, rapaz. Não vá para longe não. Glória a Deus. Irmão, não ande longe de Jesus. Sempre ande perto de Jesus Cristo. Sempre escute sempre a sua palavra. Em tudo que você for tomar a decisão, pegando o gancho da mensagem de domingo, consulte a Deus, veja o que Ele diz na palavra. Glória a Deus. Tem pessoas que acham que a palavra de Deus, ela é a bússola do cristão. Glória a Deus. A palavra de Deus, talvez ela não tenha os conceitos científicos, né? Como Josué orou para que o sol parasse, misericórdia, né? O sol não para, irmão. O sol está intacto, parado. Quem está em movimento rotativo durante 24 horas, quem é? É a terra. Glória a Deus, né? Então, quando Josué fez aquela oração, ele pediu a Deus para Deus deter um pouco a marcha do movimento de rotação, e foi diminuindo, e o dia entardeceu mais tarde, né? O dia ficou mais claro, e Josué conseguiu vencer os amorreus. Então, na visão dos homens de Deus que não tinham conhecimento científico, tudo bem, mas a Bíblia dá palavras, dá direções, dá conselhos para os pais, para as mães, para os filhos, para os jovens, para os anciãos, para as crianças, para todos nós, em qualquer fase da nossa vida. Nós precisamos consultar o livro da palavra do Senhor. Tem gente que consulta os gurus, consulta os horóscopos, consulta o profeta. Se o profeta falar segundo a palavra de Deus, escute o que o profeta está falando. Se o líder falar segundo o que mas se ele não falar segundo o que a palavra de Deus diz, ele não está sendo liderado pelo bom pastor. Glória a Deus. É bom seguir
ouvir a voz do bom pastor. O bom pastor tem palavras de vida eterna. Vamos lá, minha gente. Vamos seguir? O versículo diz assim mais. Glória a Deus. As ovelhas, elas não são... Tem alguma ovelha que seja dependente de si mesmo? Tem? Tem não, irmãos. Nós somos interdependentes. Às vezes eu olho assim, viu, Júnior? Glória a Deus. Vou dar aqui um exemplo aqui do família. Eu olho para o seu Edmundo, meu pai, sanfoneiro. Ele nunca foi batizado com o Espírito Santo. É crente desde a juventude, chegou do interior, veio aqui de Rio Grande do Norte para capital. Mas ele, até no nosso culto doméstico, eu dizia: mãe, bota o homem para orar. O homem ora bem, porque a oração dele era rápida. Eu queria que terminasse logo rápido. A mãe orava tudo que era lugar. Eu disse: meu Deus, quando é que essa oração vai terminar? Mas o pai, às vezes a gente assim, considera um irmão. Esse irmãozinho aí, ninguém dá nada por ele. Irmão, você nunca se acha superior aos outros. Pega essa palavra. Porque em alguma área, aquele irmão, aquela irmã é superior a você. A pessoa às vezes não tem um curso acadêmico, não sabe nem ler direito, mas ele é desenrolado em outras áreas. Não é verdade? Pega aí a palavra. Glória a Deus. Considerai mutuamente uns aos outros. As ovelhas, elas precisam de Cristo, da direção de Cristo, isso é verdade. As ovelhas precisam também umas das outras. A Bíblia fala de vários tipos de ovelha. Tem umas ovelhas que fica muito forte, que fica dando pancada umas nas outras. Tenha cuidado com esse tipo de ovelha, viu? Seja manso e humilde. Aprenda a não devolver, né? Tem até um irmão falou uma vez que era o jogo de tênis. Eu não sei o nome do outro jogo, que era... O tênis é o seguinte: você manda quente, eu mando fervendo. Pá! Frescobol. O frescobol é assim, ó. A pessoa tenta mandar a melhor bola para o outro, para que o outro possa compartilhar com a equipe. A igreja é uma equipe. A igreja não existe um soldado sem o exército. Só se ele for um desertor. Só se ele estiver abandonado, ferido pelos demais companheiros. Não existe um rebanho, uma ovelha sem rebanho. Hoje existem algumas ovelhas que não querem mais se arrebanhar, não querem mais serem pastoreadas, não querem mais serem doutrinadas, querem viver a sua maneira, do seu jeito, da sua forma. Mas esse não é o que Deus estabeleceu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glória a Deus. Vamos seguir? O 27 diz, glória a Deus, o 27 diz, o 28, no 27 mesmo ele diz: eu as conheço. Então as ovelhas de Jesus, Deus conhece tudinho. Irmãos, tem alguma pessoa que consiga disfarçar de Jesus alguma coisa? Será que dá para disfarçar? Será que dá para esconder alguma coisa de Jesus? Dá? Os seus olhos são como chama, como diz, os olhos deles como chama de fogo. Ele prescruta, ele vê o íntimo, o que está no íntimo, ele vê o que está na essência. Portanto, irmão, se você se apresentar na igreja, o bambambam, o espiritual, o poderoso, ei, irmão, às vezes é só fogo de palha. Deus conhece o que está dentro de cada um de nós. Deus sabe os limites de cada um de nós. Deus, como disse Moisés, não, é o salmista 103, Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos fracos, somos pó, somos limitados. Glória a Deus. Então Ele sabe tudo de nós. Nós precisamos aprender a conhecer mais esse pastor, irmão. Glória a Deus. Precisamos nos dedicar ao conhecimento de Deus para não sermos ludibriados por nenhum ataque, porque as ovelhas, elas são alvo dos predadores, principalmente os lobos. Davi, por exemplo, como pastor, Davi pegou uma ovelhinha
com um leão e um urso. Pensei em um leão e um urso. Eles gostam de pegar as ovelhas, de destruí-las. Mas o bom pastor foi lá, pegou a sua vara, que é a vara do pastor também, como instrumento de defesa, glória a Deus, e de ataque. Então, Davi tirou um jovem cheio do Espírito Santo, tirou aquele cordeirinho das garras do leão, e ele estava com tanta ousadia que ele queria agora derrubar um gigante. Misericórdia. Porque o gigante estava botando as ovelhas lá de Saul, tudo por terra. O Saul estava tremendo igual aquele carro em ponto morto, Toyota em ponto morto, tremendo todinho. E ele era o representante, não teve coragem. E o Davi foi enviado lá para aquela grande obra, né? Muito bem, eu quero dizer para vocês que como ovelhas que somos de Jesus, nós além de ouvirmos a sua voz, o versículo diz que Deus conhece a gente, de tudo por dentro e por fora. E outra coisa, as verdadeiras ovelhas, elas seguem a Cristo, elas seguem os passos de Cristo, elas seguem o padrão de Cristo, glória a Deus. Tem pessoas que estão seguindo outros passos, né? Como eu falei, a ovelhinha, a bichinha é tão inofensiva, né? Às vezes, como é fácil enganá-las, né? O ser humano, ele acha que é o grande, mas ele é bem fácil de ser enganado. Olha, no livro de Apocalipse, depois que Deus, vou falar aqui, depois que Deus faz a separação do bode das ovelhas, né, no julgamento das nações vivas, depois que Deus estabelece um governo teocrático na terra, e depois que o anjo Miguel amarra o diabo em 1000 anos na prisão, e depois o Senhor diz, libera o inimigo aí, o inimigo vai receber uma provisória, contexto aqui, provisória, recebe uma provisória aí, saidinha, meu irmão, o capiroto sai pelos 4 cantos da terra, e ele consegue arrebanhar os homens, ele consegue doutrinar, ele consegue a mente, porque o diabo, ele quer dominar isso aqui nosso, ele quer a nossa mente, ele quer o controle da mente, glória a Deus, não pela força, vou dar um exemplo aqui de Karl Marx, né? Karl Marx queria implantar o seu sistema pela força das armas, aí veio um outro cidadão chamado Antônio Gramsci, não é pelas armas, irmã, é pela mente. Vamos macular a educação desses jovens, vamos imprimir neles uma mensagem que eles vão ficar fervorosos, eles vão ser uma espécie de militantes dessa causa. Mas você não é militante de causa política, social nenhuma, você é militante de Cristo, glória a Deus, você segue as palavras de Cristo, glória a Deus. Interessante, esses próximos versículos eu vou concluir. As ovelhas estão não seguindo o enganador. O enganador é o mercenário, ele só quer ganhar só a lã das ovelhas, né? Que a ovelha produz muito lã, né? E o enganador, o mercenário só quer a lã. Mas o bom pastor, glória a Deus, ele cuida de nós, irmãos. O Senhor cuida de cada um de nós, irmãos. Fique na dispensação do Senhor. Mas eu vou ler, para concluir. Jesus disse assim, ó: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de morrer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Essa palavra aqui, na verdade, para aqueles irmãos que são uma vez salvo, salvo para sempre, é um prato cheio, né? Mas a verdade, se você estiver em Cristo, a garantia da salvação está em quê? Seguindo os passos do bom pastor. Mesmo que você se afaste, mas se você for humilde, o bom pastor vai pegar, vem cá, rapaz. Ele deixa as 99, ele vai em busca da perdida, glória a Deus. As ovelhas, Jesus viu as ovelhas desgarradas como ovelhas que não têm direção, ovelhas que estão famintas, que não têm pasto, glória a Deus. Ele está ali para proteger. Se você, peguei aqui a mensagem do domingo passado, lembra da mensagem do domingo passado?
É bom você fazer o fio da emenda, né? No domingo passado eu falei que Ruth, ela deixou os deuses, deixou tudo para trás. E ela se abrigou aonde? Nas asas do Onipotente. Pode ter certeza, Deus, ele é a nossa segurança. Deus é o nosso rochedo. Você precisa estar cada dia nessa cidade de refúgio, meu irmão, protegido por Deus. Porque, irmão, não tem nenhum aqui que seja super crente. Não tem nenhum super poderoso aqui. Tudinho aqui é fraco. Eu e você somos fracos. Nós somos sujeitos às mesmas paixões. O forte aqui, sabe quem é o forte, irmã? Sabe quem é o forte? É Jesus na tua vida. É o Espírito Santo de Deus que te dá graça. É que te sustenta. É que te dá força. Se não tiver Jesus, irmão, tu é um simples mortal, sujeito às mesmas paixões. Mas se por acaso você está declinando, nem é para a direita, nem é para a esquerda, é na palavra, Josué, fica na palavra, ouve a minha voz, eu te conheço, rapaz, tu não se esconde de mim não, rapaz. Os meus olhos são como chama de fogo, mas eu te sustento, eu te cuido de você, eu te protejo dos predadores, eu te protejo dos inimigos do rebanho. Tem muitos inimigos do rebanho, viu? Pelo amor de Deus, glória a Deus. Deixa o Senhor agir por nós. Ele nos guarda do falso leão, Ele nos livra do ataque dos predadores, dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, dos doutrinadores, as doutrinas de Satanás, as doutrinas dos homens. Mas que Deus em Cristo esteja nessa noite abrigando você cada vez mais sob a proteção do bom pastor. Vamos ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Glória a Deus. O bom pastor está aqui para... Tem algumas ovelhas que tem alguns carrapichos, né? O pastor deu umas voltinhas por ali, tem uns carrapichos que estão enlinhando, mas o Senhor está aqui e o sangue dele purifica as nossas vidas, né? As ovelhas, tinha um problema que as ovelhas sofriam, Wellington. Eu me lembrei como é que se diz? Do acampamento, que a gente levava no acampamento do exército, Penedo aqui em Maranguape. Eu levava um repelente, porque à noite ninguém conseguia dormir com tanto mosquito. E o pastor, ele sabia do problema que as ovelhas tinham, porque eram os mosquitos que faziam barulho no ouvido das ovelhas. Elas não conseguiam dormir não. Rapaz, pensa aí no negócio ruim, Júnior. Você passou a noite sem dormir. Mas quando o pastor colocava o óleo sobre a cabeça da ovelha, meu irmão, era um repelente para aqueles mosquitos. Tem uns mosquitinhos que querem colocar coisa nos seus ouvidos, viu? Está repreendido. Só a unção de Deus vai fazer você não escutar esse barulho estranho. Você vai escutar só a voz do bom pastor. Quem deseja ser seguido, conduzido, dirigido por esse bom pastor nessa noite, se submeta à ordem que ele te dá. Não seja o rebelde, pelo amor de Deus. Você é ovelha, você não é bode. Eu poderia continuar essa mensagem, mas nós vamos concluir, porque a ovelha ela tem outras características, mas ficamos com essas aqui. Quem precisa de oração? Glória a Deus. Meus irmãos, nós oramos uns pelos outros, né? Oramos pela irmã Vilani, que está enferma, a irmã Irisneide. Alguém mais tem algum pedido específico aí? Tudo bem? Tranquilo aí? Tá melhor? Mais ou menos aí, tá melhorando, né? Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus a graça nesta noite, para que Ele nos conduza nesse caminho reto. Glória a Deus. Senhor, estamos aqui como igreja de Jesus. Nós achamos o mais importante na vida, Senhor, é conhecer a Cristo, nosso supremo pastor. E um dia Ele voltará, meu Deus. O Senhor voltará para nos arrebatar. Há inimigos do rebanho por tudo que é lado, há predadores,
há inimigos que querem tirar a gente da rota, do caminho, mas o Senhor esteja nessa noite fortalecendo. Se por acaso alguma ovelha aqui, Senhor, por acaso quer sair desse redil, sair desse caminho, o Senhor é aquele que trabalha, o Senhor é aquele que faz o processo em nós. Vai ministrando, Senhor, vai colocando o óleo da unção sobre a cabeça de cada um de nós. Nós precisamos da unção de Deus, nós precisamos desse conhecimento, dessa palavra, nós precisamos da Tua proteção, Pai, em nome de Jesus. Vai trabalhando no coração de cada vida que aqui entrou, Senhor, cada ovelha, que nós somos ovelhas do Teu pasto, que nós possamos nessa noite se alimentar dessa palavra, que essa palavra seja o alimento para as nossas vidas, Senhor, que a nossa mente seja dirigida por esse alimento, glória a Deus. Há muitas ovelhas que estão precisando, Senhor, de se alimentar para serem vitalizadas, fortificadas em Cristo, porque fracos somos homens, somos pessoas fracas, mas o Todo-Poderoso está aqui, o forte é Deus, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, Cristo vivo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, aleluia, que nos dá a possibilidade de entrar e sair. Ele não amarra ninguém, Ele não segura ninguém, mas Ele deseja que cada um de nós seja conduzido pela orientação do divino pastor, do bom pastor, pela sua palavra, pelo seu conselho, pela sua exortação. A exortação às vezes bate, dói, mas é necessário uma exortação para edificação, para que a ovelha possa crescer, glória a Deus, possa ser saudável, em nome de Jesus, e que outras ovelhas que estão afastadas, o Senhor possa trazer, ovelhas desigrejadas possam vir congregar conosco, ovelhas perdidas possam ser alcançadas através do Evangelho de Cristo, da pregação, do testemunho de cada um dos meus irmãos. Agora nos despede em paz, conduz para nossos lares, abençoa a igreja presente, a igreja local, e fortalece o teu povo. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. E que a graça do Senhor, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão e as consolações, a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um dos teus servos,